Esse é o programa Antivírus. Hoje a gente está fazendo pela primeira vez no YouTube, né? E temos uma convidada, que é a companheira Tainá Sena, né? Tainá, que é uma militante do PT em Belford Roxo e disponibilizou o seu nome para ser candidata a prefeita pelo PT lá na cidade, né? E está enfrentando aí toda a polêmica em torno do debate sobre alianças lá na cidade. Então, primeiro quero agradecer a Tainá por ter aceitado aqui o nosso convite de debater esse assunto hoje aqui no Antivírus, né? O Antivírus é um programa semanal que tem como objetivo debater a conjuntura. Às vezes a gente faz um debate sobre a conjuntura de forma mais geral e algumas vezes a gente faz um tema específico que está mais quente aí na semana. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a polêmica acerca da tática eleitoral em Belford Roxo. Belford Roxo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, onde o PT decidiu apoiar um prefeito, né, o atual prefeito que vai ser candidato à reeleição, que é do MDB, e que é um bolsonarista. Então, a gente vai comentar sobre esse tema das alianças eleitorais para 2020 e especificamente sobre o caso de Belford Roxo. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a política de alianças que a atual direção nacional do PT aprovou em fevereiro desse ano, né? A primeira reunião da atual Comissão Executiva Nacional do PT debateu de forma bem longa e profunda esse tema das alianças, né? E aprovou uma resolução, que, na minha opinião, é uma resolução até insuficiente e abre margem para muita coisa, muitas possíveis alianças, mas é uma resolução que colocou algumas travas, digamos assim, alguns bloqueios mínimos para alianças eleitorais em 2020, para que as alianças em 2020 pudessem seguir algum grau de coerência programática, enfim. E aí, vou falar um pouco dessa política que foi aprovada, né? Primeiro, a resolução dizia explicitamente que o PT constituiria uma frente democrática popular com os partidos de esquerda, movimentos sociais, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, para organizar a luta contra as políticas de Bolsonaro. O documento ele reconhece que essa política de frente de esquerda, né, seria compatível com fazer alianças táticas, né? Alianças táticas com setores sociais e políticos que tenham contradições reais com determinadas políticas do governo Bolsonaro, né? Então, ao mesmo tempo que o documento aponta para uma política de frente esquerda, ao menos no papel, ele reconhece que essas alianças táticas seriam possíveis, ou seja, reconhece que até seria possível se aliar com alguém que não seja de esquerda ou progressista, desde que esse alguém não seja bolsonarista, né? Então, a resolução diz explicitamente, por exemplo, que qualquer aliança que não contemple a abolição da agenda econômica e social do governo Bolsonaro e dos seus aliados fará pouco pela democracia e nada pela população brasileira, né? Prossegue afirmando que os petistas e as petistas em todo o país devem se disponibilizar para participar das eleições, né? Especialmente naqueles municípios com eleições em 2 turnos e que tem emissora de rádio e TV. E, mais uma vez, a resolução faz uma ressalva, né, de que esse chamado aos petistas para se disponibilizarem, para ser candidatos e candidatas, não nos afasta da disposição de procurar e fazer alianças com forças políticas que se aproximam dos mesmos compromissos que a gente tem com o povo, né? Não só pela construção de alianças focada em 2020, mas também buscando união de esforços contra o projeto de destruição de Bolsonaro, que buscará a reeleição em 2022. Então, o tempo todo a resolução ela mescla, né, a necessidade de candidaturas próprias e de constituir uma frente de esquerda com a possibilidade de fazer alianças. Como eu disse, é uma resolução que deixa margem para algumas coisas, né? Ela diz que tudo bem a gente buscar alianças, desde que essas alianças tenham compromisso não só com o projeto de 2020, mas também tenham compromisso com a união de esforços contra o projeto de Bolsonaro, reconhecendo que Bolsonaro vai buscar a reeleição em 2022, né? Essas palavras não são minhas, né? Não são interpretação da resolução. Essas coisas que eu estou falando estão escritas
né, na resolução que foi aprovada pela esmagadora maioria da Comissão Executiva Nacional do PT em 7 de fevereiro desse ano. E é bom ressaltar que os que votaram contra ou se abstiveram nessa resolução, na verdade, queriam uma resolução ainda mais dura e não algo mais frouxo em relação às alianças, né? Então, para finalizar, a resolução afirma o seguinte, e aí eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei do que tem de mais objetivo sobre alianças, né, na resolução. Ela diz assim: o PT define como centro estratégico eleitoral a construção de alianças com PCdoB, PSOL, PDT, PSB, Rede, PCO e UP. E aí diz, onde o PT encabeça a chapa, composições com partidos para além desse espectro poderão ser autorizadas pelo Diretório Estadual. E aí prossegue. Nas situações em que o PT não encabeça a chapa e o candidato seja de um partido que não integre o espectro citado, ou seja, que não seja do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB, da Rede, do PCO ou da UP, somente serão permitidas alianças táticas e pontuais, se autorizadas pelo Diretório Estadual, desde que tenha compromisso expresso com a oposição a Bolsonaro e suas políticas e não tenha práticas de hostilidade ao PT e aos presidentes Lula e Dilma. Então, eu vou ler de novo, né? Enquanto eu leio, a gente pode ir pensando, né, a partir do que quem está ouvindo a gente já sabe sobre a situação lá de Belford Roxo, né, e do tal Vaguinho, se encaixa nisso, né? O documento diz: nas situações em que o PT não encabeça a chapa e o candidato seja de um partido que não integre o espectro citado, ou seja, que não seja de um partido de esquerda ou de centro-esquerda, somente serão permitidas alianças táticas e pontuais, se autorizadas pelo Diretório Estadual, desde que o candidato ou a candidata tenha compromisso expresso com a oposição a Bolsonaro e suas políticas, e não tenha práticas de hostilidade ao PT e aos presidentes Lula e Dilma. Né? Então, isso está escrito ipsiliteris, né? Exatamente assim, na resolução da Executiva Nacional. E, por fim, a resolução ela afirma que o PT Nacional decide que não ocorram alianças com partidos que sustentam o projeto ultra-neoliberal, citando como exemplos o PSDB e o DEM, e veta, essa é a palavra usada, veta qualquer aliança com quem representa o extremismo de direita em nosso país. Então, o que eu fiz até agora, eu peguei alguns trechos da resolução sobre tática eleitoral aprovada pelo PT e fiz um resumo, né, para ilustrar o que a Executiva Nacional definiu sobre política de alianças, né? Definiu não abstratamente, mas com base num debate concreto sobre a situação política do país em 2020. Então, como eu disse no início, não é nenhuma resolução ultra-esquerdista, né? Pelo contrário. A resolução é cheia de brechas mesmo para as alianças com partidos de centro-direita, né, desde que as figuras que são candidatos ou candidatos por esses partidos apresentem qualquer contradição em relação ao projeto bolsonarista. E isso realmente devia ser o mínimo, né? Não apoiarmos lideranças públicas vinculadas ao bolsonarismo. Mas aí não é isso que está acontecendo em Belford Roxo, que é o caso que a gente vai falar aqui mais especificamente. Após a votação na semana passada desse recurso sobre Belford Roxo, né, foi apresentado um pedido de reconsideração pela corrente Avante, e também foi divulgada uma nota, né, uma nota de todos os ex-presidentes nacionais do PT, que também solicita ao partido para rever a sua posição e anular essa aliança. Eu vou ler aqui o conteúdo dessa nota, que é bem curto. A nota é direcionada à presidenta Gleisi e diz o seguinte: na condição de ex-presidente do nosso partido, preocupados com a grave situação de nosso país, gostaríamos de solicitar ao Diretório Nacional que imediatamente retificasse a autorização para que o PT apoie a reeleição do atual prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, do MDB, notório por sua cumplicidade com o bolsonarismo. As resoluções do 7º Congresso e da direção partidária são inequívocas.
Nenhuma aliança pode ser estabelecida com o neofascismo, com os partidos e candidatos que os representam em qualquer espaço do território nacional. O PT deve ser exemplo de coerência e firmeza por todo o país, refutando qualquer concessão na batalha que trava nosso povo contra o autoritarismo. E assinam a nota Olívio Dutra, José Disseu, José Genuíno, Tarso Genro, Ricardo Berzoini e Rui Falcão. Então, em resumo, essa nota reafirma o óbvio, algumas coisas que a gente já disse aqui, né? Nenhuma aliança pode ser feita com candidatos que não representam, que são representantes, na verdade, do neofascismo em qualquer lugar do país, né? Teve gente que acusou, inclusive, essa nota de ser misógina, né? Imagino que pelo fato de os ex-presidentes serem homens e de a atual presidenta ser mulher. Mas isso, na minha opinião, é um absurdo, né? E, na verdade, é mais um subterfúgio para não tratar do que realmente importa nesse debate, que é o seguinte: o PT está ou não está apoiando um bolsonarista em Belford Roxo? Essa é a questão, né? 1/3 do diretório votou ou não votou a favor de referendar essa aliança. Os dirigentes, os filiados, incluindo os ex-presidentes nacionais do PT, têm ou não têm o direito de se rebelar contra essa posição e pedir a sua correção, né? A sua modificação. Acho que é esse o ponto do debate, né? Quem fala em misoginia nesse caso, francamente, é porque não tem o que falar para justificar seu voto, seu apoio a essa aliança que é uma verdadeira aberração. Então, e aí, diante de tudo isso, que a gente já falou aqui, eu queria pedir a Tainá, a companheira Tainá Sena, né, que é uma companheira militante do PT em Belford Roxo, que atendeu ao chamado da Executiva Nacional do PT, que a Executiva Nacional do PT fez aos petistas e se disponibilizou seu nome para o partido, para ser candidata a prefeita lá em Belford Roxo, que conte para a gente aqui um pouquinho do cenário lá na cidade, né? Afinal de contas, quem é esse Vaguinho que todos os petistas estão comentando tanto sobre ele aí nas últimas semanas? É o candidato que o PT decidiu apoiar lá, pelo menos até agora, né? A gente espera que essa posição seja revista, se ele é ou não um bolsonarista, né? Por que você considera, qual a sua opinião sobre essa decisão, que eu sei que você também concorda que é uma decisão equivocada, o apoio a ele. Então, eu queria que você contasse para a gente aí, de forma bem à vontade, o que é que você acha desse assunto. Bom, Natália, eu primeiro queria agradecer a você o convite, ao Walter. Eu acho que é muito importante dar espaço de fala num momento como esse. Eu quero me apresentar, eu acabei de fazer 25 anos, né? Eu sou da executiva estadual do partido, eu sou secretária de mobilização estadual. Eu faço parte do mandato da deputada Zeidan. E, assim, o partido, aqui no Rio de Janeiro, existe uma série de problemáticas, como eu acredito que existe no Brasil todo. Na eleição de 2018, eu me coloquei como candidata a deputada estadual. Eu fui a única candidata jovem no Rio. E assim, ó, em 2016, depois de toda aquela confusão, de todo aquele absurdo que nós sofremos com a presidenta Dilma no impeachment, o PT decidiu fazer uma aliança com o MDB em Belford Roxo, que é com o Vaguinho. Naquele primeiro momento, eu não fazia parte de diretório, de executiva, de nada. Eu só era uma militante da juventude, né? Era líder. Eu não era nem a secretária de juventude, mas era líder ali de um grupo de jovens. E aí, naquele primeiro momento, a galera ficou completamente radicalizada e recusou caminhar junto com os companheiros. Inclusive, naquele momento, eu fui para São Paulo, não quis ficar em Belford Roxo, ajudei uma galera na campanha do Haddad em São Paulo. E aí, briguei com meu pai e voltei, porque meu pai também é militante do partido, meu pai era da direção e meu pai votou com aquela aliança. Fiquei muito chateada naquele momento. E aí, o que os companheiros nos indicaram era de ouvir e tal. Fomos conversar com o prefeito, com o Vaguinho. E naquele momento ele parecia ter um interesse real de fazer uma construção séria dentro da cidade. Fizemos a campanha dele no primeiro e segundo turno. O PT fez parte do governo, sabe? E assim, era eu fazendo parte, eu era secretária do gabinete dele. Eu tive um salário dentro da prefeitura, no qual eu nunca tive antes na vida. E que nem tenho hoje, assim, era um bom salário. Eu, jovem, com 21 anos, com um ótimo salário, eu pedi exoneração da prefeitura. Sabe, nós tínhamos mais ou menos uns 10 jovens também dentro da prefeitura. E, assim, por insatisfação política. Porque uma das primeiras coisas que o Vaguinho cometeu
foi retirar direito de trabalhador. Direito de trabalhador que foi dado por um prefeito do PT em 2012, dia 5 de março de 2012, doutor Alcides Rolim, fez um plano de cargos e salários e deu direito ao trabalhador. No dia 1º de março, o Alcides fez isso. Dia 5 de janeiro, o prefeito Vaguinha, a primeira coisa que ele fez, tipo assim, na semana que ele tomou posse, ele acabou com todos os planos de cargos e salário, ele cortou o salário de gari que recebia R$ 2.100 para R$ 980. E que, assim, para a gente que é do Partido dos Trabalhadores é uma coisa muito absurda. E o PT, naquele momento, foi completamente omisso, sabe? O PT não ia lá discutir, fazer nada. Porque, assim, o PT estava confortável dentro do governo. Então, assim, vamos esperar, vamos aguardar. E a justificativa que o prefeito dava era que dentro de 6 meses ele iria resolver, porque a prefeitura estava em falência, toda aquela coisa. Uma das segundas coisas que o prefeito fez assim, que começou, porque já foi... Todas essas coisas foram em 2017. Ele embargou a obra do Instituto Federal, o IFE, que foi... começou essa negociação do Instituto Federal entrar para Belfor Roxo, foi em 2012, na época do governo do Alcides Rolim, depois no governo do PCdoB com o Denis Daltmann. O Denis Daltmann cedeu um terreno, que é um terreno que vale milhões, fica em frente a um batalhão, numa via principal, dentro de Belfor Roxo, só que, assim, ainda não tinha sido construído, porque, assim, esse prefeito, o Denis Daltmann, no último ano de mandato também, assim, ele largou a prefeitura. E aí não foi construído. O Instituto Federal não tinha o aval da prefeitura, uma série de burocracias. E o prefeito, assim que entrou, ele embargou a obra, porque ele tinha interesse de vender aquele terreno para uma rede de supermercados que é muito popular aqui no Rio de Janeiro. E aí... Como nós, do Partido dos Trabalhadores, não vamos nos posicionar com um projeto que foi feito pelo Fernando Haddad, sabe? Quando era ministro da Educação, a gente conseguiu trazer aquilo dali junto com a presidenta Dilma, que era a presidenta na época, e o PT não teve nenhum posicionamento e não deixava, assim, a juventude, sabe? A gente fazia de forma radical, mas a gente não tinha um posicionamento ali direto dentro do diretório, porque ninguém fazia parte. E, além dessas coisas, ele acabou com o carnaval da cidade. É um cara que é totalmente contra a cultura. Ele quebrou todas as coisas da cidade. A gente tinha bica da mulata, coisas que são históricas, assim, da história de Belfor Roxo. Ele acabou, ele tirou da cidade. Ele quebrou o portal, ele cometeu uma série de coisas. E ele é um cara que é totalmente intolerante religioso, sabe? A religião dele ele é evangélico, né? Protestante. E ele vai muito contra as religiões de matriz africana. Nenhuma das vezes... tinha sido filmado. E teve uma filmagem que um cara acho que era um pai de santo de Candomblé, filmou, porque ele passou na rua, aí ele perguntou pro cara, e tá gostando das obras? E aí esse pai de santo respondeu para ele, não, você não tá fazendo nada demais, você tá asfaltando o que já tinha asfalto. E aí ele mandou os caras irem lá e cavar um buraco na frente do terreiro. Isso saiu em jornal aqui. E, assim, o PT ainda teve a coragem de defender isso. Agora, esse ano. Isso é coisa de 1 mês atrás. Então, assim, a gente vem cometendo umas coisas muito absurdas e parece que as negociações pequenas, por conta de cargo, de espaço dentro, tá acima da política, tá acima do real motivo pelo qual o PT existe, sabe? Assim, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, hoje, é um dos partidos que quando chegou ao poder, foi um real instrumento de mudança para a vida do povo. Eu não consigo ficar satisfeita vendo esse partido da maneira que está hoje. Assim, eu fui uma das únicas pessoas de Belfor Roxo que briguei para ter uma candidatura própria. Mas eu briguei para ter uma candidatura própria porque eu não aceitava. 2018, quando eu decidi ser candidata porque o prefeito fez uma reunião conosco, eu estava dentro do governo, e ele disse que nós deveríamos fazer a campanha da esposa dele e do deputado estadual dele, deputada federal dele, deputado estadual dele. E o PT aceitou. E eu falei, eu não vou fazer. Nós tínhamos um acordo em 2016 de te eleger prefeito e agora nós temos que eleger a bancada do PT. Não tem cabimento. E aí o PT aceitou de novo. Foi quando eu saí, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um mínimo de postura. E eu acho que... Eu não sei se é uma coisa ofensiva dizer que nós que somos mais jovens devemos cobrar essa galera que é mais antiga, porque eu acho que está faltando, sabe? Uma questão de realidade. O Lula ultimamente tem feito um discurso muito voltado para a juventude. E aí o Lula pergunta, né? O que a juventude espera? Os jovens que não se sentem reconhecidos pelo Lula, pelo Ciro, pelo Bolsonaro, entre na política e faça você. Mas hoje a gente está vivendo um processo, eu estou vivendo um processo, a juventude que quer também ser candidato, porque assim, tem vários
companheiros meus da juventude de 19, de 20 anos, de 22 anos que querem ser candidatos a vereador, mas não aceitam ser candidato numa chapa na qual faz uma aliança com o Vaguinho. Porque em 2018, quando eu fui candidata a deputado estadual, eles nos agrediram, nós sofremos uma agressão física e com tiros. Assim, a gente estava na campanha, os caras deram tiro para cima da gente, bateram em todo mundo. E naquele momento, claro, né, o PT nos deu assistência e tal, mas assim, é o mesmo cara que fez aquilo com a gente. Sabe? Eu tomei um soco, a gente foi ameaçado, eu tive que sair da minha campanha por uma semana. E assim, eu tô me dispondo a enfrentar esses caras novamente e o PT tá dizendo que a gente não pode ser candidato, assim, para apoiar um cara como esse. Eu acho que é uma coisa muito pesada. Eu acho que a gente... tiveram pessoas que ficaram muito chateadas dizendo: mas vocês estão tornando uma questão muito interna e municipal de forma nacional, vocês estão expondo o partido. Eu acho que a gente tem que expor, sim, esse tipo de companheiro. Sabe? Porque eu acho que em todos os erros que o PT deve ter cometido, e que cometeu, né? Porque não, é natural do ser humano errar, esse tipo de prática que fez a gente errar. E assim, se for para construir um partido com esse tipo de prática, a gente não topa. Por isso que a gente vai brigar, e assim, por isso que eu me sinto muito contemplada e muito feliz de ver pessoas como vocês nos ajudando, assim, nos defendendo, sabe? Porque é o que nos dá esperança, porque a gente estava sem esperança nenhuma. Uma galera que quer ser candidata a vereador, sabe? Que é uma galera que quer construir, que tá se formando politicamente. A gente precisa, assim, da ajuda dos companheiros, como esses presidentes que assinaram a carta, como Gilberto Carvalho, como o próprio presidente Lula, como a Benedita da Silva, como o Walter Palmar, que sabe a história do partido. A gente precisa muito de vocês para passar para essa galera o que é o PT, sabe? Porque o PT tem sido manchado por muito tempo. E se a gente apoiar essa aliança, a gente está indo contra tudo que o PT disse que não iria apoiar. Porque esse prefeito hoje, ele está numa aliança com PSDB, com DEM, com PSL. E qual é a lógica? O cara colocou o Flávio Bolsonaro em cima do palco. Até um tempo atrás eles estavam dizendo ele não é bolsonarista. E ele acabou de dizer que a mulher dele é base do governo, toda essa coisa, sabe? E assim, o momento assim que me deixa mais indignada, Natália e Walter Pomar, é que nesse momento a gente está sendo meio que isentado, sabe? Eu coloquei o meu nome para ser pré-candidata, para ser candidata, né? Me coloquei como pré-candidata. E assim, eles estão tentando me isentar. É isso que eles fazem o tempo todo com a juventude. Eles dizem: a juventude é o futuro desse partido, a juventude é o futuro do Brasil, o futuro da nação. Mas eles não deixam a juventude ocupar espaço de fato. Eles querem a juventude onde eles deixam, sabe? Quando se é mulher, é pior ainda. Quando não se é filho do fulano ou filho do ciclano, é muito pior. Sabe? É tudo muito difícil. Eu tenho um pai que é motorista, minha mãe era faxineira, minha mãe é falecida, mas era faxineira. Eu sei o que é a base trabalhadora, sabe? Eu sou filha de trabalhadores que são nordestinos. E assim, eu venho da Baixada Fluminense, que é uma cidade que foi considerada como a cidade mais perigosa do mundo, que é uma cidade de área de milícia. E assim, eu acho que a gente precisa disputar isso. O PT deu 74,82% de voto para a presidenta Dilma em 2014. Eu acho que a gente precisa ir atrás desses votos de novo. Não vai ser fazendo aliança com um homem com um perfil como o do Vaguinho que a gente vai reconquistar esses votos. Vai ser a gente colocando candidatura própria, fazendo as pessoas votar no 13. Sabe? Porque como vamos chegar em 2022 se em 2018 o prefeito não deixou o pessoal do PT fazer campanha para o PT? Não vai deixar em 2022, sabe? É uma ilusão. Até onde vale? Até onde vale esse tipo de aliança? Sabe? Vale a pena acabar com o PT para manter uma aliança como essa? Porque para mim isso é acabar com o PT. Ai, eu acho que é mais ou menos isso. Falei muito. Muito bom, valeu, Tainá. Começou muito bem. Eu queria fazer mais um comentário e pedir para a Tainá comentar uma coisa aqui que eu tenho certeza que tem muita gente também curiosa para ouvir um pouco a respeito. Né? Uma coisa que aparece muito, apareceu em todas as vezes que esse debate sobre a aliança com o Vaguinho lá em Belford Roxo foi a discussão, tanto na Executiva Nacional quanto no Diretório Nacional, foi que Vaguinho teria apoiado Lula, teria apoiado Dilma, teria inclusive apoiado, dado suporte para a caravana Lula em 2017 e por aí vai, né? E também aparece no debate que em Belford Roxo o PT teve uma excelente votação em 2014. Isso Tainá confirmou aqui para a gente, que a gente teve uma presidenta Dilma, quando foi para a reeleição, teve uma excelente votação em 2014, né? Aí eu percebo que tem uma tentativa
apesar da aliança ter começado em 2016, né, se tenta no debate atribuir esses bons resultados a esse cidadão que, de alguma forma, certamente tinha influência política na cidade já desde antes, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar era pedir para a Tainá se ela podia comentar um pouco sobre isso, né? Porque isso aparece no debate como se ele fosse, na verdade, um oportunista, né? Utilizado a palavra malandro, mas, na verdade, ele é para dizer que ele é um oportunista que estaria do lado de qualquer governo e que, na verdade, isso o eximiria de ser carimbado como bolsonarista, né? E aí, qual é o ponto desse raciocínio? Em 2018, essa mesma votação que Dilma teve em 2014 parece que inverteu, né? A cidade, de uma hora para outra, de uma eleição para outra, virou uma cidade que majoritariamente votou em Bolsonaro. E, nesse sentido, obviamente, que teve uma influência do então prefeito, que aderiu à campanha de Bolsonaro, né? Tainá mostrou isso para a gente muito nitidamente o que aconteceu. O PT, naquele momento, pelo que eu entendi, aceitou ser engolido pela candidatura, pelo projeto que o prefeito da cidade estava encampando, que era o projeto de Bolsonaro. E aí a gente teve, de uma eleição para outra, essa inversão da votação na cidade do PT para Bolsonaro, né? E isso, pelo visto, anulou a nossa presença na eleição de 2018, né? Imagina uma candidata a deputada do PT ser agredida pelas pessoas ligadas ao prefeito porque está fazendo sua própria campanha, né? E aí eu ouço uma coisa dessa e aí eu fico lembrando das coisas que eu escuto nas reuniões da Executiva Nacional e do Diretório Nacional do PT, né? Muitas falas sobre a gente voltar às bases, reconquistar o apoio do povo, o apoio que a gente perdeu, né, de voltar para os territórios, né, a periferia, e aí Tainá também já falou para a gente quais são as características da cidade de Belford Roxo nesse aspecto. Recentemente, a gente teve até uma situação de que foram convidados a participar da reunião da Executiva Nacional 2 jovens moradores de periferia para relatar suas experiências, suas vivências, como é a vida na periferia para aquela instância, né? E aí eu fico vendo esse tipo de discurso e, ao mesmo tempo, chega na hora que a gente pode, na prática, mostrar que a gente quer fazer algo diferente e vem uma interdição como essa que está acontecendo em relação à candidatura de Tainá, né? Tainá lutou contra toda essa tentativa de anulação do PT, que a gente está relatando aqui lá na cidade de Belford Roxo, né? Foi candidata em 2018, contra tudo e contra todos, agora também está se colocando aí nessa liderança, né? Também está se colocando para ser uma liderança na resistência contra essa aliança, também se colocando como pré-candidata a prefeita, e ainda tem que enfrentar algumas coisas bem complicadas. Por exemplo, ouvi gente dizendo que não, mas a candidatura dela não é para valer, é só para fazer a confusão, né? E é muito ruim para o PT, eu acho, que não valorize uma candidatura, né, com teu perfil. Eu acho que fica parecendo muita coisa que a gente fala, né, que inclusive quem defende essa aliança fala retórico, né, demagogia, porque falar de reconquistar o apoio das maiorias, reaproximação com o povo, voltar aos territórios, renovação geracional e, ao mesmo tempo, impedir que uma candidatura como a tua possa existir no nosso partido, acho que é bastante contraditório. E aí eu queria também que você pudesse falasse um pouco sobre essa ideia da pré-candidatura, né? O que é que você que é que está em torno disso, qual é o movimento que tem em torno disso, como é isso na cidade, tem alguma pesquisa, como é isso em relação aos outros partidos de esquerda, dentro do próprio PT, pelo menos em relação à juventude, que pelo que eu entendi seria o setor, né, que mais teria essa animação de entrar numa pré-candidatura própria. Vamos por pontos que tem um detalhe que é muito importante que eu não coloquei na outra. Uma das coisas que nos deixou muito triste de uma ação do prefeito da cidade que mexeu muito com a juventude do PT foi porque ele acabou com a parada LGBT da cidade.
uma parada que existia desde 2007. Acho que era muito importante falar isso, né? Porque a juventude está assistindo e eu vi os comentários, então é importante falar. Então, 2014, a presidenta Dilma teve 74,82%, quase 75% dos votos. Em 2017, final de 2017, foi rodada uma pesquisa em Belford Roxo, né? Como eu ia ser candidata, aí foi rodada uma pesquisa. O Lula bateu de intenção de voto lá 65%. Preso naquele momento. Lula foi preso em 2018. O Lula estava preso quando a gente fez a pesquisa em Belford Roxo e o Lula estava batendo 65%. Depois o Lula deixou de ser candidato, aí o Haddad assumiu, né, naquelas últimas 2 ou 3 semanas, e o PT teve 30% dos votos. Nós perdemos muito, mas assim, a única pessoa do PT que estava fazendo campanha para o PT éramos eu e a juventude do partido, porque nós tínhamos a candidatura e todo o resto do partido estava fazendo a campanha com o prefeito. No segundo turno, éramos assim, ó, Tainá, a juventude do partido, tipo, uns 40 jovens, né? O presidente naquele momento, e o resto da cidade inteira era bolsonarista, sabe? A gente fazia campanha na feira, dia de domingo, dia de quarta-feira, a gente fazia na feira, assim, era aquela multidão de Bolsonaro e o pessoal do PT do lado de lá. Era uma coisa assim absurda. E a gente ali, né, com a bandeira do Haddad, porque a gente ia pra rua. Eu quero deixar muito claro assim, Natália, porque é muito importante o que você falou. As pessoas estão querendo me desqualificar, dizendo, mas ela não é candidata. Eu me coloquei como candidata, sabe? Em 2018 eu tive 5 mil reais de fundo partidário. Falei, com dinheiro ou sem dinheiro eu vou pra rua fazer campanha. O PT não nasceu nadando em dinheiro, sabe? Não foi assim que o PT foi construído. Eu acho que hoje a gente está fazendo a reconstrução do partido. Então, a gente não tem que criar utopia achando que nós vamos fazer campanha igual a dos caras. Não vamos fazer. Nós não somos igual a eles. Sabe? A gente vai fazer campanha na base. E é muito importante falar sobre o que é voltar para a base de fato. Hoje, se nós olharmos para o PT está lançando candidatos que representam o povo? Está lançando uma pessoa lá de dentro da favela, um favelado, que fala a linguagem do favelado, que não é a nossa linguagem, assim, política, né? Com palavras difíceis, palavras acadêmicas, não é. O seu palavreado tem a sua gíria, a sua cultura. Eu acho que a gente está deixando de chegar nessas pessoas. Acho que é um dos motivos pela crescente do pessoal dentro do Rio de Janeiro, sabe? Porque o pessoal consegue agregar mais do que nós. A gente está montando uma barreira com essa galera, que é um erro muito grande. Eu sou um ótimo exemplo disso. Não nos deixam ser candidatos. Dentro de Belford Roxo, nós estamos construindo uma frente, junto com partidos de esquerda. De todos esses partidos que você leu, eu acho que você leu, né? Dizendo que a direção nacional disse que as alianças deveriam ser pelo PSOL, pelo Rede também, pelo PSB. Todos esses partidos nós estamos juntos. Nenhum desses partidos estão junto com o Vaguinho, sabe? E assim, todos esses partidos fizeram vídeos e lançaram nota defendendo a nossa candidatura. Inclusive, acho que foi enviado ontem à noite ou hoje de manhã para a direção, porque eu acho que o nosso caminho é sim pela esquerda. Eu acho que a gente precisa sim unir força com os partidos progressistas. Pô, Mari, então eu respondi a situação de 2018, né? Nenhuma dessas votações que houveram para a presidenta Dilma, para o presidente Lula, tem a ver com o atual prefeito. Não tem nada a ver com o Vaguinho. O Vaguinho nunca fez campanha para o PT. O que aconteceu na caravana do presidente Lula foi o seguinte: o PT tinha 2 secretários dentro do governo. E aí assim, os 2 secretários estavam ali, eu estava na organização da caravana, né? O presidente, o ex-presidente também estava ali na organização. Então, assim, eles juntam o fato de, assim, ó, tinham 2 secretários do PT dentro do governo, então foi o Vaguinho que ajudou. Que, na verdade, não. Era um PT. A gente estava cobrando dos companheiros do PT. E era uma ajuda de um trio elétrico. A única ajuda que aconteceu. Não foi ajuda de nenhuma coisa absurda, sabe? E que foram os próprios secretários, com a ajuda do PT do Rio. Então, isso é uma péssima justificativa. Eu acho que um ponto muito importante é que o PT, hoje, em Belford Roxo, não tem nenhuma justificativa política. Não tem nenhuma justificativa política para se manter nessa aliança, sabe? Você pode ter justificativa de interesses. Política não existe. E, assim, eu acho que se for para a gente não construir política, eu deixo para essa galera que está viciada, que está aí há muito tempo fazendo
erros e erros em cima de erros. Eu acho que a juventude do PT não topa fazer isso. Assim, e é muito triste ver. Eu vejo um apelo do presidente Lula falando da juventude, mas assim, eu fiquei muito feliz com a carta do Dirceu Genuíno, dos ex-seis presidentes, né? O presidente da fundação, né? O Olívio Dutra, assim, eu fiquei muito feliz. Eu nem acreditei. Foi no dia do meu aniversário, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o melhor presente que eu podia receber. Eu fico muito feliz porque esses companheiros têm uma história sem igual dentro do partido. Eles são de uma inspiração muito grande. Então, ver eles do nosso lado nesse momento é muito importante. Inclusive, assim, a gente espera que em algum momento o Lula se posicione, sabe? Porque o Lula clama pelo posicionamento da juventude, pela interação da juventude. Só que o partido precisa entender que já tem 40 anos, mas a juventude que precisa ocupar esses espaços, porque senão a gente pode caminhar. Eu acho melhor não citar aqui para não ofender outros partidos, mas senão a gente pode caminhar para se tornar outros partidos como figuras muito grandes, líderes muito importantes da esquerda, que quando for embora, o partido acabou. Então, eu acho que a gente não pode deixar o PT caminhar por esse caminho, sabe? Porque eu não vejo eu não me vejo, Tainá, não me vejo em nenhum outro partido de esquerda, em nenhum outro partido, a não ser o PT, sabe? O PT é o único partido que representa a minha classe. É o único partido que eu consigo olhar assim e falar, eu sou filha de pobre, e o PT que me defende. Quando eu estou numa festa que tem uma pessoa que vai lá e fala mal do PT. Aí eu ouvi de um companheiro que eu não gosto do PT porque ele deu direito para trabalhador demais, que as empregadas domésticas que passavam 15 dias na minha casa trabalhando, agora tem que voltar todos os dias, e se trabalhar mais de 3 dias na semana, tem que assinar a carteira. Antes ficava 15 dias na minha casa e voltava um final de semana. Eu falava, ela deixava de cuidar do filho dela para cuidar do seu. Aí essa empregada era minha mãe, era minha tia. Então, assim, eu amo o PT, eu sou petista por conta disso, sabe? Porque o PT que me defendeu. É o PT que defende a minha família, a minha classe, Belfor Roxo, sabe? A favela. Então, assim, eu acho que a gente não pode se perder com esse tipo de aliança. O Vaguinho é um bolsonarista. O Vaguinho é um cara reaça. É um cara intolerante religioso. É um cara homofóbico, que é um cara que acaba com a parada gay. Não é um cara razoável, né? Porque nós tínhamos o Fernando Haddad lá incentivando, né, o movimento LGBT em São Paulo. Então, para mim, é exemplo. Belfor Roxo, para mim, não tem nenhum tipo de exemplo, não tem nenhum tipo de justificativa política. Eu queria agradecer, né? Não tenho mais nenhuma pergunta. Acho que todo o debate que a gente queria fazer aqui sobre a questão das alianças e contar para todo mundo aí que assiste nosso programa os detalhes sobre a situação de Belfor Roxo, e para também que te conheçam, né? Que você está aí na linha de frente dessa disputa, desse enfrentamento muito importante que você está fazendo, né? A polêmica de Belfor Roxo já virou um assunto nacional do PT, então isso é graças a essa luta que vocês estão travando aí. A gente sabe que, inclusive, tem outras alianças do tipo dessa em outros lugares que não conseguiram ganhar essa projeção. Então, o que vocês estão fazendo aí em Belfor Roxo e enfrentando essa situação para conseguir garantir a tua candidatura e impedir essa aliança muito errada, por todos os motivos que você falou aqui para a gente hoje, é muito importante para o PT como um todo, né? Para o futuro do PT, para o presente do PT, para a nossa renovação, para a nossa radicalidade política, enfim, é fundamental. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa Antivírus, dizer que foi muito bom, e é isso. Vamos encerrar por hoje. A gente geralmente faz o programa até às 8 horas no máximo. Walter, eu que agradeço muito, Natália. Fico muito feliz, porque eu acho que a gente precisa ter mais espaços de fala. Eu tenho muita expectativa nesse momento, sabe? Eu queria deixar assim uma fala para a juventude, de todo o meu coração. Pessoal, por mais que a gente entre em várias contradições dentro do Partido dos Trabalhadores, não saiam, porque assim, tinha uma galera muito grande querendo sair em bloco, não saiam do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo suas contradições, é um partido extremamente democrático, que pode caminhar para um lado que você discorda, mas você pode brigar como eu briguei, né? Mandar recurso para nacional, para estadual, sabe? Convocar, e os companheiros compram as nossas brigas. Quando a gente tem razão e quando a gente tem boa vontade de fazer a mudança. Não saiam do Partido dos Trabalhadores, fiquem, quem não é filiado, se filie no Partido dos Trabalhadores. Vamos construir um Brasil melhor, vamos construir um novo Brasil, sabe? Vamos construir um Brasil mais plural, vamos mostrar para as pessoas que a gente não precisa necessariamente ser um acadêmico para estar defendendo o Brasil, o povo brasileiro. Nós temos o nosso presidente Lula, que é o melhor exemplo disso, sabe? Que não foi nenhum
formado na PUC, não estou desmerecendo quem é, mas eu estou dizendo que precisa se ter vontade do fundo do coração para fazer a mudança. Presidente Lula, nós esperamos o seu posicionamento porque você nos provoca enquanto jovens. Aquele seu discurso nos 40 anos do PT no festival, qual eu estava ajudando a organizar, foi incrivelmente animador. E, assim, hoje eu espero que o Partido dos Trabalhadores siga aquele discurso que você fez. Que o Partido dos Trabalhadores te ouça, sabe? Até porque você é a nossa maior liderança. É isso. Muito obrigada, gente. Valeu, Tainá. Muito obrigada a você. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Mando um abraço aí. Quero reforçar isso, que Walter, por favor, faça chegar esse link do nosso programa ao presidente Lula, por favor. Se comprometeu, né, agora. Então é isso, Tainá, obrigada mais uma vez. Walter, valeu. Boa noite. Beijo, boa noite.